Olha, 7h06, confirmando 7h06. Vamos agora com o quadro Check-up no rádio. Toda quinta-feira, Dr. Wander Wade, médico cardiologista, participa aqui do nosso Panorama 95. Dr. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. Hoje é tema livre, né? Quem quiser mandar para cá a sua pergunta, através do nosso WhatsApp, 988-775550. Dr. Wander Wade vai responder com certeza aqui a você que está em casa nos ouvindo. Tem pergunta já chegando aqui, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. É porque minha pressão ela está um pouco desarregulada. Faz uns 4 dias que ela começou a subir, sem ver de quê. Aí eu queria saber porque ela está, por exemplo, ela está 16/8. Aí ontem de noite estava 16/8, aí eu tomei um comprimido dos meus de pressão. Meu comprimido é Vartaz, 160 miligramas. Aí quando ela está alta eu fico apavorada, aí vou e tomo um remédio. Mas só que ela é para tomar só uma vez por dia. Mas quando ela está alta, eu tomei já 2 vezes. Isso é certo ou estou fazendo errado? Eu estou com ecocardiograma para fazer dia 18 e uma esteira. Inclusive é com o doutor aí, com o doutor Wander. Dia 18. E meu cardiologista é o doutor Alexandre. Aí eu queria saber se isso é certo. E também amanhã eu vou fazer todos os exames também, que é para dia 18 eu levar, para saber. Eu tenho taxa alta, não sei se é isso que está acontecendo. Não sei o que é não, que ela está aí. Eu fico apavorada quando ela está alta. Eu queria saber se eu fiz errado em tomar o comprimido. Aí agora de manhã mesmo eu já tomei agora depois do café o comprimido, mas já estava 16/8. Não sei por quê. Bom dia. Nossa amiga Dilma fez me responda aí, doutor, por favor. E aí, doutor? Bom dia, minha querida Dilma. Um abraço para você. Deixa eu te dizer. Aqui fica difícil da gente simplesmente dividir entre certo e errado. Eu diria para ela que temporariamente essa conduta dela, ela foi correta, mas foi correta só, digamos assim, foi correta por um acaso, porque a dose da medicação que ela está usando, que é o Vartaz, que é a valsartana, de 160 miligramas, quando ela é duplicada para 320, ainda não atinge o limite máximo, que é atinge o limite máximo, que é exatamente esses 320. Se ela estivesse usando, por exemplo, uma dose de 320 já uma vez ao dia, e ela tomasse uma dose dobrada, ou seja, ela fizesse 640 miligramas, aí ela estaria fazendo errado, mesmo que por uma vez. Como ela está fazendo a dose de 160 e uma ou outra vez ela está dobrando a dose para 320, então eu diria para ela que não está tão errado assim, mas principalmente porque isso é temporário. Eu não gostaria que isso ficasse como uma afirmação de que é correto fazer, de que há um estímulo dos médicos para que isso seja feito, para que os pacientes acrescentem uma dose extra. Primeiro porque a gente tem certos pacientes que já estão tomando a maior dose de um determinado remédio, enquanto outros não estão. E outra, essa conduta, ela apenas mascara o problema. Você só, vamos dizer assim, você só remenda o problema, você só conserta o problema naquele momento. Então, temporariamente, como ela mesma já descreveu aí, que tem exames para serem feitos, que vai apresentar novamente esses exames ao médico dela, a conduta mais acertada, mais apropriada a ser feita é uma nova avaliação médica. No caso aí, pelo que eu estou entendendo, ela vai retornar, um retorno para o médico dela, explicar que em determinados momentos a pressão dela não está sendo controlada, e o médico vai fazer uma avaliação se há uma necessidade de acrescentar alguma medicação ou até mesmo aumentar a dose do Vartaz dela. O Vartaz é de 160, pode ser aumentado, por exemplo, para 320, ou ele pode receber um acréscimo de alguma outra medicação. O que a gente gostaria de destacar, tanto para a Dilma quanto para os nossos ouvintes, é que a pressão nesses níveis que ela descreveu aí, 16/8, se ela não vier acompanhada de sintomas que sugerem que esteja acontecendo algo grave, como uma angina, um infarto ou mesmo um AVC, se ela não vier acompanhada desse tipo de sintomas, ela não é uma condição que promove um risco imediato à saúde do paciente.
A hipertensão, a pressão alta, Marcos, é um dos principais fatores de risco de AVC, de infarto, de levar os pacientes para hemodiálise, de insuficiência cardíaca, que é o coração crescido, mas todos esses problemas, eles não acontecem da noite para o dia. Todos esses problemas, eles não acontecem porque a minha pressão ficou em 16/8 durante 1 hora, 2 horas, ou mesmo um dia, uma semana, um mês. Todos esses problemas, eles são adquiridos após décadas, a gente está falando aí de pelo menos uns 10 anos de uma pressão alta muito mal controlada. Então, para os pacientes que têm uma pressão, minha pressão deu 15/10, deu 14/9, deu 16/8, eu fiquei muito preocupado, muito aperreado, com medo de que algo me acontecesse, a gente tranquiliza essas pessoas, dizendo para elas que há muito pouca probabilidade de que só pelo fato de a pressão estar em 16/8 o seu coração vai ter um problema, ou você vai ter um AVC, ou você vai entrar em hemodiálise daqui a 15 dias ou daqui a 1 semana. O que acontece é, se você não fizer um acompanhamento e um tratamento adequado, ao longo de muitos anos, essa pressão alta ela vai lhe dar repercussão. Então isso serve para tranquilizar a nossa amiga Dilma em relação a esses valores da pressão dela. Se eles não tiverem acompanhados, se essa pressão de 16/8 não estiver acompanhada de uma dor no peito, apertando, com falta de ar, ou então de uma sensação de que uma parte do corpo não está se movendo bem ou está dormente, se não tiver nenhum desses sintomas associados, sugerindo que se trata de um pico hipertensivo associado a uma condição grave, que aí a gente chamaria de emergência hipertensiva, se não tiver isso, então muito provavelmente essa pressão ela não vai lhe causar nenhum problema imediato. A conduta mais correta, a conduta mais recomendada é o que ela já está fazendo, é realizar os seus exames e retornar ao seu médico, porque aí ele vai fazer um ajuste para que a sua pressão ela esteja controlada o tempo inteiro. Por que a gente diz isso, Marcos? Porque muitas vezes a nossa pressão ela sobe sem que a gente perceba. Então, ela está descobrindo que a pressão está 16/8, mas quando ela está medindo, ela não fica, acredito eu que a Dilma não fique medindo de 5 em 5 minutos, de 2 em 2 minutos, e se ela está fazendo isso, eu peço a ela que não faça, porque isso só gera ansiedade. Mas ninguém mede a pressão de instante em instante, como a gente diz, né? Então, nesse intervalo, digamos, eu medi a pressão de manhã e vou medir no final da tarde. Nesse intervalo entre a minha pressão da manhã e a minha pressão da tarde, é possível que outras vezes a pressão tenha ficado em 16/8, 16/9, 15/10 e nada tenha acontecido. Então, o que é necessário, o que realmente resolve o problema, em vez de você tomar os comprimidos extra, o que resolve de fato o problema é você ter uma clara noção de tudo que está acontecendo, e aí os exames vão ajudar a isso, e o médico definir, a partir desses exames, a partir do relato da paciente, definir qual é o melhor tratamento para a sua pressão. Se o médico julgar que é necessário acrescentar, e pode ser que isso aconteça, então ela deverá receber um novo acréscimo aí ou de dose ou de uma nova medicação para obter um bom controle da pressão. Então, por isso que no final eu digo que não dá para dizer simplesmente se é certo ou se é errado. Ela não fez errado porque a dose que ela está tomando daria para tomar um comprimido a mais. Ela está tomando 160 e daria especificamente nesse caso para ela tomar 320 miligramas. E também não é uma conduta errada porque é temporária. Mas se ela me dissesse que já vinha fazendo isso há 3 anos, eu diria para ela que era uma conduta que não estava correta. Como é no intervalo de poucos dias até ela retornar para o médico dela, não veria maiores problemas, tá bom? Um abraço, Dilma. A nossa ouvinte Edna está lá em Santa Catarina. Ela pergunta o seguinte, ela conta que tem tireoide, né? E arritmia, toma remédio Ictus, de 25 miligramas, certo. Plaque, de 75 e Diaquicua. Diaquicua. É a espironolactona. E gostaria de saber se esses remédios servem para tireoide e também sente um acelero imenso. Ela disse que toma e esse acelero não passa. E aí? Na verdade, nenhuma dessas medicações ela está tratando especificamente o problema da tireoide da paciente, certo? O plaque que ela falou aí é o clopidogrel, é uma medicação
que serve para inibir a agregação das plaquetas e evitar a formação de coágulos, de trombos dentro do coração e também, em alguns casos, evitar também que esses coágulos se formem no cérebro. Então ele serve para prevenção, seja ela primária ou secundária, de eventos como angina instável, infarto e AVC. O Diaqua, que é a espironolactona, é uma medicação diurética e que é utilizada comumente como tratamento antihipertensivo e também como medicação auxiliar no tratamento dos pacientes com insuficiência cardíaca, com coração crescido. Apenas um subgrupo específico de pacientes que tem essa indicação. A maioria dos casos a gente usa mesmo nos pacientes com o seu efeito diurético e como antihipertensivo. Já o ictus que ela toma, que é o carvedilol, é uma medicação que a gente chama de beta-bloqueadora, que tem múltiplos efeitos. Ela tanto é usada em alguns pacientes como antihipertensivo, como em outros pacientes é usada como medicação para tratamento da insuficiência cardíaca, como em alguns outros pacientes é usada como tratamento de arritmias. Então pode ser que nesse caso ela esteja sendo utilizada para a nossa paciente, a nossa ouvinte, para o tratamento dessas palpitações que elas sentem. Entretanto, nenhuma dessas medicações ela age diretamente na tireoide. Do que ela está descrevendo que sente aí, que são esses aceleros no coração, que são essas palpitações, que realmente podem acontecer quando o paciente tem hipertireoidismo, quando a tireoide está funcionando acima do seu nível normal. O paciente ele pode ter um aumento da frequência cardíaca e sentir esses aceleros no coração. E parte do tratamento é sintomático. Durante um certo momento, você trata o paciente realmente com uma medicação para controlar a frequência cardíaca, mas essas medicações elas não agem diretamente na tireoide. Então é importante que ela consulte o médico dela para avaliar se é necessário de fato tratar a tireoide dela e, se for, que ela faça algum tratamento medicamentoso ou alguma outra intervenção para resolver o problema da tireoide dela. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, doutor. Olha, eu sou hipertensa já faz desde 2001. Eu tomo remédio para pressão. Agora, do ano passado para esse, começou a adormecer uma perna minha, assim, fica que nem umas formiguinhas correndo, e os dois dedos encostados no mindinho, que é segundo e o terceiro, encostado no mindinho, fica dormente. Tem hora que tá tão dormente que eu estou segurando uma coisa e não estou sentindo que estou segurando aquele negócio. Será que isso é problema de coração que eu tenho, ou que será isso? E aí, doutor Wander? Bom dia, minha amiga. A descrição, eu só perdi uma coisa. Ela disse que isso era na perna, foi isso mesmo? Quer que eu repita o áudio? Você poder repetir o áudio? Bom dia, doutor. Olha, eu sou hipertensa já faz desde 2001. Eu tomo remédio para pressão. Agora, do ano passado para esse, começou a adormecer uma perna minha, assim, fica... De fato, é uma perna. Deixa eu te dizer um negócio. Eu não sei se a nossa ouvinte ouviu que a gente estava descrevendo acerca do outro caso da nossa amiga Dilma, quando eu disse que quando a pressão sobe, o paciente tem alguns sintomas, pode ser grave, pode ser sugestivo de infarto, angina ou AVC, e aí naquele momento eu falei que uma parte do corpo fica sem força ou mesmo fica adormecida. Né? Nesses casos, quando eu falei assim que você corre o risco de ter um AVC, de ter um problema grave, geralmente a gente está falando de um caso agudo. Então, o que é agudo? Um caso rápido, de instalação súbita. Então, eu estava aqui bem e do nada começou a apresentar essa dormência ou essa falta de força, e isso não melhorou, não recuperou de jeito nenhum. E a coisa só foi piorando. Outros sintomas geralmente aparecem junto disso, e aí o paciente recebe o diagnóstico geralmente dentro de poucos dias, porque o sintoma ele não desaparece. O sintoma ele persiste, geralmente até que você dê o diagnóstico, inicie o tratamento e faça a parte de recuperação, esse sintoma ele não desaparece. O que eu entendo que a nossa ouvinte está sentindo é um sintoma que vai e vem, porque ela está sentindo há 1 ano. Acho pouco provável que ela esteja sentindo essa dormência continuamente por 1 ano. É bem pouco provável que isso aconteça. Nesses casos, e ainda mais pela descrição que ela está dando, de que
apenas 2 dos dedos, os 2 últimos dedos, são os afetados, é mais provável que ela tenha um comprometimento específico do nervo que vai levar as informações nervosas até aquele local. Isso pode acontecer por problemas circulatórios, algumas vezes a sua circulação para aquele local na periferia, lá na perna, ela está prejudicada e isso acaba afetando o nervo e fazendo com que ele não funcione bem e você sente a dormência. Em outras vezes, esse problema é por compressão. Um exemplo disso seria, por exemplo, a chamada hérnia de disco, que acaba comprimindo o nervo quando ele vai saindo da coluna. E o nosso ouvinte conta que tem hérnia de disco. Pronto. Então é bem mais possível que essa sintomatologia que ela está tendo, ela seja devida a uma compressão de um nervo na saída na origem dele, que é na saída da medula, na coluna vertebral, e isso possa estar comprometendo a função específica daquele local. Esse sintoma, pelo relato que ela descreve, que o sente há 1 ano, né, e com essa característica muito localizada, especificamente nos últimos 2 dedos do pé, então eles não sugerem muito que essa sintomatologia ela se trate de um problema do coração. Ela precisa fazer um acompanhamento devido à pressão, que ela diz que é hipertensa, mas aparentemente esse sintoma ele não é devido a isso. Então, se a gente desse alguma orientação, a gente orientaria que ela procurasse inicialmente um médico para resolver esse problema da hérnia de disco, um ortopedista, por exemplo, para fazer essa avaliação, e caso não seja detectado que o problema é relacionado à hérnia de disco, possivelmente pelo que ela diz que já tem a hérnia, mas caso seja detectado que não há correlação do sintoma com a hérnia de disco dela, então é que ela procurasse um cirurgião vascular que poderia avaliar a parte circulatória da perna dela. Doutor, eu estou com um cansaço muito grande, até mesmo quando estou deitado ou caminhando. Já fiz cirurgia, angioplastia e agora estou esperando a liberação de um cateterismo pelo Estado. O que é que eu faço para aliviar um pouco este cansaço? Já alimentei o monocórdico para 40 miligramas? Aumentei acho que é monocordil. Aumentou. Aumentou o monocordil, que é uma medicação que é utilizado em pacientes com quadro de angina. Na verdade, enquanto não seja definida alguma possibilidade de intervenção para o caso desse nosso ouvinte, a gente fala em intervenção aqui, seria uma nova angioplastia, ele está aguardando o cateterismo. Esse cateterismo, ele vai mostrar, o cateterismo é apenas um exame, então ele apenas mostra o estado das artérias coronárias, que são aquelas que alimentam o coração. Então, ele vai mostrar se existe alguma obstrução grave que seria uma responsável pelos sintomas que o nosso ouvinte está apresentando. Enquanto ele aguarda esse cateterismo para essa definição, porque a partir do cateterismo, definindo que existe uma obstrução, ou 2, ou nenhuma, é que a gente pode planejar algum tipo de intervenção. Ou seja, fazer uma nova angioplastia, ou indicar uma cirurgia para o paciente. Então, até esse momento, o mais recomendado a fazer é tentar melhorar o máximo possível o esquema terapêutico de medicações que o paciente toma. Então, o que o paciente precisa é fazer uma avaliação, olhar, precisa que um médico avalie os seus medicamentos, veja interações entre um e outro, veja o histórico prévio dele já de medicações que ele tenha tomado antes, para tentar corrigir esse problema, para tentar adicionar alguma medicação ou aumentar uma dose, como ele disse aí mesmo, que já aumentou o monocordil para 40 miligramas. Então, o que se pode fazer nesse momento, enquanto não chega o cateterismo, é ajustar as medicações para que ele consiga obter um alívio dos sintomas até a gente ter um real diagnóstico do estado dele. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Eu gostaria de saber do Dr. Wander se é verdade que quando a gente toma qualquer coisa quente, que come uma comida quente e pega na água ou vai para a geladeira, se isso é verdade que dá AVC. Porque sempre a gente vê as pessoas falar sobre isso, que utilizar uma bebida quente e ir para a geladeira ou pegar na água pode dar AVC.
Sem querer atrapalhar a pergunta da ouvinte, minha mãe sempre dizia: meu filho, quando tomar café, não vá tomar banho, que você vai ter um AVC, é verdade? Não, isso? não é. Não dá o AVC, não. Dá o ramo. Quem os nossos ouvintes mais antigos vão saber do que eu estou falando. Dá o ramo. Na verdade, existe. Não sei o que é ramo. O ramo é uma paralisia facial periférica, que é o que eu ia explicar, Marcos. O que acontece? Esse choque térmico, quando ele é intenso, não é qualquer xicrinha de café de 50 ml e seguida de um copo d'água refrescante que vai promover isso, não. E isso também não é uma... Não serve como um alarme para que as pessoas nunca mais façam esse tipo de coisa. Mas é fato que algumas pessoas, dependendo da intensidade do choque térmico, algumas pessoas podem de fato estar sujeitas a apresentar paralisia facial periférica. Paralisia facial periférica ela acontece quando você tem um nervo facial, é um nervo que é responsável pelo comando dos músculos da face, certo? E nós temos dois nervos, temos um do lado direito e outro do lado esquerdo. Esse nervo ele tem uma porção que é bem exposta, Marcos, que ele passa aqui na região da mandíbula, ele atravessa aqui essa região da mandíbula e ele está bastante exposto nesse local. E isso faz com que ele seja suscetível, em algumas ocasiões, quando você tem um choque térmico intenso, ele possa estar suscetível a esse evento que é a paralisia facial periférica, que alguns conhecem aí popularmente como deu o ramo, né? Isso pode fazer com que o paciente apresente o seu sintoma, o seu quadro clínico clássico. O quadro clínico clássico da paralisia facial periférica é o desvio, né, já que você tem uma paralisia desse nervo, né, os músculos da face daquele lado, eles deixam de funcionar temporariamente e toda a face ela é desviada para um lado. Então a boca torta, a boca entorta, exatamente. A boca não entorta. É AVC, então. Não é AVC, mas é um dos grandes diagnósticos diferenciais. Então é difícil da gente diferenciar o quadro de AVC do quadro de paralisia facial periférica. Existe uma regrinha que a gente utiliza, que é para saber se o paciente tem ou não, que usa o músculo, normalmente o médico faz essa avaliação, a gente usa o músculo que eleva as sobrancelhas, né? Em uma condição, você tem esse músculo preservado e na outra condição você tem esse músculo afetado. Então, para esses pacientes é basicamente o diagnóstico que a gente tem, associado também, logicamente, a alguns outros elementos que podem nos ajudar a dar esse tipo de diagnóstico. Mas o que pode acontecer, na verdade, nesse choque térmico, é a paralisia facial periférica, que assim, para uma pessoa que não tenha o treinamento, para uma pessoa comum, você praticamente não distingue mesmo do AVC, mas não é um AVC e tem uma recuperação bem melhor, inclusive, do que o AVC. Você faz um tratamento, você tem uma recuperação melhor do que o AVC, mas alguns pacientes têm sequelas disso, alguns pacientes ficam com sequela. Então, assim, choque térmico intenso, né, você tomar 5 xícaras de café muito quente e depois, depois tomar um banho gelado na face, embeber a face numa bacia de gelo, realmente não é algo que a gente diga para os pacientes a fazerem. Mas pequenos choques térmicos, você tomar uma xícara pequena de um leite quente, de um café quente e depois tomar uma água gelada por cima, aparentemente não causa maiores problemas, não. Ok, as perguntas que não foram ao ar hoje, na próxima quinta a gente traz aqui para que o Dr. Wander possa responder. Obrigado pela sua participação, até quinta-feira, se Deus quiser. Eu é que agradeço, Marcos, até quinta.